Olá, queridos alunos, professora Fabiana de Ciências com mais uma videoaula para vocês. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os fenômenos naturais e seus impactos. Então vamos lá, vou compartilhar com vocês uns slides para a gente conseguir visualizar melhor o tema que vai ser apresentado nessa aula. Vamos apresentar esses slides desde o início. Aqui a gente vai falar sobre o módulo Vida e Evolução, os fenômenos naturais e os impactos ambientais. A gente sabe que as atividades humanas causam diversos impactos ambientais, mas não são apenas as atividades humanas. Alguns fenômenos ocorrem de forma natural e vão impactar muito no ambiente e na vida dos seres. Então, para que a gente possa modificar esse cenário, há necessidade de uma consciência mais ecológica, de um consumo sustentável. Essas atitudes podem minimizar esses impactos no ambiente. Tem uma velha fala, que é uma profecia dos índios, que diz assim: consciência ecológica. Só depois da última árvore ter sido cortada, o último rio ter sido envenenado e o último peixe ter sido pescado, é que o homem descobrirá que o dinheiro não pode ser comido. Bem forte, né? Então, muitos deles já têm essa sabedoria há tanto tempo, mas o homem, pelo capitalismo, pelo consumo, esquece desse pequeno detalhe. Então, a gente vai falar um pouquinho que o homem, por mais que às vezes ele cause esses impactos no meio, através das suas atividades, outras vezes ele não tem como evitar. E todos esses impactos vão modificar as temperaturas, a qualidade do ar, a qualidade das águas, a formação dos relevos. Pode chegar a extinguir matas, espécies animais, espécies vegetais. As queimadas podem ser provocadas não só por meio do homem, mas também por raios. Isso vai provocar secas intensas e tudo isso modifica o ambiente. Aqui a gente vê algumas imagens desses impactos, né? Então, formações como ciclones, alagamentos, enchentes, derretimentos de calotas, podem trazer consequências graves ao homem e até mesmo ao ambiente. Muitos deles são provocados por interferência humana, como, por exemplo, o aquecimento global, o efeito estufa, que vão influenciar diretamente no clima das regiões. A gente sabe que o efeito estufa é uma coisa muito boa, ou seja, devido a isso, a gente consegue manter a vida no planeta. Ele funciona como uma colcha que retém a temperatura, que aquece o planeta durante o dia, permitindo que essa temperatura se torne mais amena à noite e não tenha um resfriamento muito brusco. Porém, quando esse efeito estufa é muito exagerado, vai trazer o aquecimento global, e isso não é bom. Derretimento de geleiras, aumento do nível do mar, transformações climáticas, então tudo isso é intensificado pelo homem, aí então ele passa a ser ruim. Os principais fenômenos são tempestade. A tempestade pode ser de areia, pode ser de neve, pode ser de granizo, com chuvas, raios e causar enormes destruições, que a gente vê alguns exemplos nas imagens. Incêndios florestais. Altera completamente o tipo do solo. Existem muitos micro-organismos no solo que são essenciais para o cultivo, para a prosperação de várias espécies. E esses incêndios, além de levar à morte de animais, de vegetais, por vezes até a extinção de muitas dessas espécies, vai prejudicar intensamente aquele solo, que vai deixar de ser fértil. Além disso, ele vai trazer prejuízos hidrológicos. O que significa isso? Modifica o regime de chuvas daquela região. Então, isso tudo vai piorar muito a qualidade do ar. Outro fenômeno, terremoto. Terremoto a gente sabe que é devido ao acomodamento de blocos rochosos, movimentos de placas tectônicas, muitas vezes são causados por erupções vulcânicas, causam mortes, e quando isso afeta áreas urbanas,
o estrago é ainda muito maior e modifica todo um ecossistema. Outro fenômeno, tsunamis. Tsunamis a gente sabe que é um deslocamento de uma grande quantidade de água. Ele pode ser provocado por movimentos de placas tectônicas, também por erupções vulcânicas, grandes deslocamentos de terras causadas até às vezes por meteoritos. Furacões, ciclones e tufões. Eles se distinguem de acordo com a área que ocorre. Todos eles se caracterizam por um sistema rotativo de nuvens que são originados em águas tropicais ou subtropicais. Qual a diferença entre eles? Furacão. Geralmente ele se forma em regiões quentes, como a gente pode ver no slide, no Mar do Caribe, no Golfo do México, no Oceano Pacífico, próximo ao litoral norte-americano, e ele vai chegar a uma velocidade de 119 km por hora ou mais. Quando a gente fala do tufão, o que modifica esse sistema é a região que ele se formou. Geralmente é no lado da Ásia, do Japão, por isso que muda o nome, é onde ele originou. Já com relação ao ciclone, apesar dele ter as mesmas características, é o tipo de fenômeno que não pode ser visto a olho nu. Ele chega a atingir cerca de 1.500 quilômetros de diâmetro, então ele só pode ser observado por satélites. Então a diferença vai estar justamente na região que ele se forma, mas todos se caracterizam por esse sistema rotativo de nuvens de tempestade. Aqui a gente vê as imagens diferenciando eles, né? Também está falando do tornado, que tem a mesma característica. Erupções vulcânicas. Erupções vulcânicas causam grandes prejuízos na atmosfera. Imaginem vocês a grande quantidade de gases que ela emite. Essa quantidade enorme de gases vai fazer com que obstrua a incidência de raios solares naquela região, o que vai levar, após esse período, a diminuição das temperaturas. Destrói completamente a fauna e a flora por onde passa. É realmente um fenômeno muito agressivo. Então, a gente aqui nota algumas imagens, sabe que muitos deles já estão extintos há muito tempo, não entram em erupção há muito tempo, mas existem algumas localidades no planeta que isso ainda continua acontecendo de forma bastante agressiva. Por hoje é isso, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais do assunto, para a gente poder trabalhar melhor nas próximas aulas. Beijo grande.